Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esta maravilha aqui, Violeta, de Isabel Allende. Antes de mais nada, já deixe seu like no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e me conte se você já conhece a maravilhosa rainha do romance histórico Isabel Allende. Eu não conhecia muito da Isabel, tinha lido um livro dela até o ano passado, e aí resolvi no final do ano passado que ia conhecer um pouco mais da literatura dela. Aí li um livro, gostei muito, li outro livro, gostei mais, li outro, gostei muito, me apaixonei, e aí foi indo, e este é o primeiro lançamento que eu pego na livraria para ler de Isabel Allende, né? O livro foi lançado agora em fevereiro, e aí comprei na pré-venda praticamente ele, e fui lê-lo. E, cara, é o melhor livro que eu li no ano até agora, é o melhor livro da Isabel que eu li até agora, apesar de faltar muitos livros, não li nem a metade dos livros dela ainda. Que livro, gente, que livro, assim, que mulher é a Isabel Allende, né? Ela como mulher, assim, ela é fabulosa, né? Mulher que foi amiga de Pablo Neruda, mulher que tem... A família dela teve presidentes, ela viveu intensamente a ditadura chilena, da América do Sul passa pelo nome Allende, né? Pelo sobrenome Allende, e Isabel sabe falar muito bem sobre isso, sobre os fatos históricos do mundo no meio de romances. E é isso que ela faz em Violeta, o seu novo romance, que vai contar a história da Violeta, que nasceu em 1920, no meio da gripe espanhola, e apesar da família dela não ter tido nenhuma baixa, nenhuma perda de familiar durante a gripe espanhola, ela se afetou muito economicamente, né? Então os pais dela precisaram sair, a família dela precisou sair do país onde eles moravam e migrar para outro lugar, e a Isabel vai contando todos estes caminhos, né? O livro é uma grande carta que ela faz a um personagem que você vai descobrir quem é apenas no final do livro, nas suas últimas palavras. Ai, eu não posso lembrar do final desse livro, meu Deus, que fabuloso. E aí ela vem contando, e ela tem 100 anos hoje. Quando ela tá escrevendo essa carta, ela tem 100 anos e ela tá vivendo outra pandemia, ela tá vivendo o coronavírus, e ela vai contando a história da vida dela. Começa lá quando ela era pequena, os motivos do pai dela ter migrado, da família dela ter saído do país, e coisas que ela foi vendo durante o país. Ela passou por guerras mundiais, passou por Guerra Fria, construiu a sua família, né? Ela constrói, por exemplo... Ela é casada com o Fabian, e o Fabian é um cara que tenta várias coisas, assim, dar certo em vários negócios, e o negócio que ele consegue dar certo é pegar o sêmen de animais, de touros, eu acho que era touros ou bois, e inseminar em várias vacas, né? Então pega um boi, faz a inseminação, colhe ali o sêmen, faz a inseminação em diversas vacas e vai procriando com inseminação artificial. E isso já mostra um pouquinho, assim, dá a tônica um pouco das áreas aonde a literatura da Isabel Allende consegue chegar contando uma história do mundo de 100 anos, de um século, dentro de pouco mais de 300 páginas, né? Então ela vai falar até disso, né? Que para a época onde ela está contando essa parte da história, o Fabian foi extremamente inovador, né? Ele estava criando aquilo dali, era algo impensável na época, e ela mostra como as coisas foram mudando, e ela fala com alguém de hoje, assim, e vai mostrando como as coisas eram diferentes no passado, né? Como tu pegar alguém que hoje está mexendo num smartphone e dizer para ele assim, a gente já usou telégrafo, sabia? A gente já teve máquina de escrever, você sabe usar uma máquina de escrever? É tipo isso que ela faz com a literatura, assim, contando essa história. Depois disso, ela vai falar sobre os filhos dela, né? Ela teve um casal de filhos, né? O Torito e a Nieves. E aí, o Torito é um garoto, um jovem revolucionário que quer empregar o socialismo e que quer combater todos os males, e ele sofre muito com a repressão política do país onde eles moram. Começa uma intensa perseguição e ela mostra muito isso, assim, né? Ela passa muito para as páginas do livro essa questão, assim, o sentimento que ela teve com a família dela no passado. Inclusive, numa entrevista, ela diz que a Violeta é baseada na mãe dela, né? Que viveu muitos desses problemas com irmãos, com outros familiares, né? Maridos e tal. E aí ela acaba transportando esse sentimento
para as páginas ali, querendo mostrar assim, ó, como era duro a época que eu vivi lá. Eu não sabia se o meu filho estava vivo, eu via que tinham soltado uma bomba e eu ficava imaginando se tinha sido ele, ou eu vi que tinham matado vários revolucionários e ficava esperando sair a listagem dos nomes dos mortos para saber se eu ia ler o nome do meu filho lá. Então essa é outra parte histórica que também é pega dentro desse livro. E a terceira parte, sim, mais importante, que fala bastante também da família, que toca bastante ela, é a parte da filha, da Nieves, que é uma jovem que se deslumbra com as coisas e fica viajando pelo mundo, vai para os Estados Unidos e vira hippie, se mete com drogas e ela não sabe que fim que vai dar a Nieves, não sabe o que vai acontecer com ela, também vive muito nessa angústia, e aí ela conta um pouco dessa parte, né, do avanço das drogas, de tráfico, de como as coisas aconteciam nos Estados Unidos. Boa parte do livro ela tá nos Estados Unidos procurando pela filha dela, porque realmente a filha sumiu e ela tem um sonho ali de conseguir recuperar a filha. É um livro muito emocional, como vocês estão vendo aí pela minha resenha, que também está sendo bastante emocional, porque eu me emocionei demais lendo. Chorei a beça, assim. É um livro que... Cara, a Isabel, ela é maravilhosa, assim, não tem outra palavra para isso. A gente viaja pelas páginas com ela de um jeito fenomenal. São 100 anos contados em 300 páginas, mas que cai muito bem dentro das 300 páginas, e aí dentro disso ela engloba todas essas coisas. Ela vai falar de tráfico, ela vai falar de drogas, ela vai falar de violência, ela vai ter um suspense, porque tu não sabe o que vai acontecer com essas pessoas, com esses personagens, tem todos os familiares dela também, e ela vai falar de amor também, porque dentro disso tudo ela teve os seus relacionamentos, como por exemplo com o Fabian, teve os relacionamentos com os filhos, então fala de família, fala de tudo. É um livro difícil procurar alguma coisa igual, assim, alguma coisa parecida. Dizem, tá? Vi algumas críticas do livro, assim, o livro tá fazendo muito sucesso. Quem me acompanhou nos stories quando eu tava viajando viu que o livro tá em todas as livrarias americanas, tem o livro entre os mais vendidos, tem o livro em lugar de destaque, assim, porque realmente tá fazendo muito sucesso, está entre os mais vendidos. O livro já foi traduzido para diversos idiomas. Lá nos Estados Unidos era super fácil de encontrar tanto a cópia em inglês como a cópia em espanhol, né? Porque eu fui ali para a Flórida, então tem um clã muito grande de hispânicos ali, né? Então, muito fácil de encontrar. Tá sendo falado assim bem demais. E eu vi algumas pessoas comparando ele com Paula, que é um dos grandes livros da Isabel também. Eu não li Paula ainda, então não consigo comparar um com o outro, mas sei que é um dos maiores livros da Isabel. Paula, ela fez para a filha dela, né? E Violeta, ela faz pensando na mãe, então talvez realmente haja aí uma ligação. Mas não consigo comparar os dois, assim, por não ter lido Paula ainda, mas provavelmente seja a minha próxima aquisição de Isabel. E vi algumas pessoas criticando o livro, dizendo que não gostaram muito, e tipo, 99% das pessoas que estavam dando de 3 estrelas para baixo em sites americanos, assim, principalmente, falavam que tinham lido A Casa dos Espíritos e com A Casa dos Espíritos tinham tido outra experiência com a Isabel. Eu também ainda não li Casa dos Espíritos, mas sei que talvez seja a maior obra dela, né, a mais conhecida, a mais vendida, e realmente deve ter uma pegada diferente pelo que eu vi da sinopse, assim, porque a Isabel também já passeou por outros estilos, né? Ela tem um livro que foi o meu primeiro livro que eu li dela, que é O Jogo de Ripley, que tipo, é meio policial, assim, é um suspense bem instigante, chega a flertar com o terror pelas coisas que acontecem, mas nos últimos livros dela tem sido essa tônica, assim, mais crítica socialmente, mais política também, com muita história sobre o que aconteceu nos anos passados. E, cara, é perfeito o livro, perfeito demais. Ele tem uma estrutura muito interessante, ele não tem índice aqui, mas ele tem assim, ó, ele é por partes, né? E aí ele começa de 1920 a 1940, e aí gira em torno de umas 100 páginas falando dessa parte aí, ó, na página 88 termina essa parte, e aí temos o 1940 a 1960, e aí sempre de 20 em 20 anos até chegar na última página do livro aí em 2020, né? Então, quem gosta de romance histórico, leia, é fabuloso,
é o romance histórico mais puro, romance histórico bem atual, assim, não é aquela história lá da Idade da Pedra, não é Bernard Cornwell, não é King Follett, é uma história mais atual, são 100 anos atrás, é uma recapitulação dos últimos 100 anos, e quem nunca leu nada de romance histórico, eu desafio a ler Violeta e não gostar de um romance histórico. É impossível. Se pegar a Violeta, for ler, for entender esse romance histórico, é apaixonante e garanto que, assim como eu no ano passado, quando comecei a ir atrás de vários livros da Isabel, você vai fazer a mesma coisa e vai fazer com o estilo literário também, porque você vai se apaixonar não só por Violeta, não só por Isabel, mas também por romance histórico de um jeito bem fácil, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se emocionem com Violeta do mesmo jeito que eu me emocionei, tá bom? Por hoje é só, semana que vem estamos de volta e boas leituras.